Bom dia, segundo ano. Hoje vamos iniciar a apostila 8. E para que vocês possam fazer o acompanhamento da apostila, eu peço que vocês abram ela lá na página 4, né? Então, pessoal, nós vamos introduzir o estudo de uma escola literária bastante importante também, cai bastante no vestibular, cai no PSS, cai no PAC, que é o parnasianismo. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo em si referente ao parnasianismo, nós vamos dar início com algumas atividades de leitura e interpretação de imagens. Então, a partir da página 4, abram lá na página 4 a apostila de vocês para que a gente possa trabalhar. Então, gente, temos uma imagem ali, né, que é uma imagem de um vaso, né? O nome da imagem é vaso grego, ele data do século V a.C. e é uma cena de um banquete. Nesta cena, os convidados, eles repousam, né? Ali a gente pode perceber que alguns estão sentados como se fossem espreguiçadeiras, né? Bebem também, de um lado, o outro ali do ladinho está comendo uma fruta, né? A uva, enquanto uma mulher toca uma flauta, né? Quem que tá tocando essa flauta? É essa mulher que está aqui, né? Fica claro, ó, esse está bebendo e esse está comendo a uva, né? Então, gente, essa imagem, essa cena é um ideal que é pregado pelo parnasianismo, que é o ideal de beleza. E o parnasianismo, ele faz isso. Ele dá essa ideia de beleza, ele retoma alguns elementos da antiguidade clássica, tá? Isso que a gente vai conhecer, certo? Então, nós temos ali na questão 1. Essas questões, gente, como vocês não têm um espaço ali para responder, eu gostaria que vocês respondessem numa folha, numa folha ou no caderno de vocês, ou então podem responder num post e colocar ali do lado para vocês não perderem, né, as respostas ali. Depois vocês têm que postar daí no grupo da turma para que eu possa validar a atividade. Então, a questão número 1, ela diz assim, ó: um dos aspectos que pode ser destacado na decoração do vaso é a atenção aos detalhes. Selecione 2 elementos presentes na imagem que confirmam essa ideia. Então, gente, essa parte que eu falei para vocês já faz parte dessa resposta. Então, pessoas sentadas, outra tocando flauta, algumas bebendo, né? Então, essa preocupação da imagem é o que? É retratar a cena do banquete, né? Retratar a cena do banquete. Então, todas essas coisas que eu falei para vocês, elas estão fazendo isso, elas estão retratando essa cena, né? Essa cena do banquete. Para que eles querem isso? Para dar significado para a composição, para mostrar o que eles vão realmente avaliar, o que eles vão valorizar dentro de uma obra literária no parnasianismo. No caso, aqui nós temos uma pintura, né? Uma obra de arte. O que tem a ver? Ah, professora, por que está falando de arte agora? Porque arte e literatura sempre vão andar juntas, né? Inclusive, muitos dos assuntos que vocês trabalham nas aulas de arte, vocês também trabalham nas aulas de literatura, certo? Então, gente, beleza? Vamos para a próxima questão. Nos extremos inferior, né? Então, aqui no caso, e superior, ó, aqui nessa partezinha ele não aparece bem aqui no slide, mas lá na apostila de vocês dá para ver bem, né? Então, como se fossem as bordinhas do vaso, né? A representação para verificar a presença de composições abstratas, né? Então, a gente consegue ver que ali nós não temos algo que seja visível ou que nós saibamos o que é algo abstrato. Qual é a função dessas composições no contexto da cultura grega? Por que eles utilizavam essa composição abstrata como se fosse uma margem de repente, né? Então, qual seria essa função? É uma função de emoldurar a cena, emoldurar de maneira decorativa, né? Deixar a cena mais bonita. Ó, quando, por exemplo, quando você pinta um quadro, você pinta a tela, né? Agora, você pendura lá na tua sala só a tela ou você coloca uma moldura para deixar a tua tela mais bonita, né? Você vai pôr a moldura. Então, esse é o porquê de existir
essa faixa decorativa, né? Então, seria o quê? Seria uma função de emoldurar a cena, deixar a cena mais bonita, né? Mais agradável aos olhos. Na número 3, os vasos gregos geralmente eram ornamentados com gravuras ou pinturas que representavam cenas do cotidiano, passagens mitológicas ou indicações sobre a sua utilização, para que serviam os vasos, no caso, ou seja, aspectos da cultura e do modo de vida gregos. Para você, qual dessas possibilidades melhor justifica o tema do banquete acompanhado de música presente nesse objeto? Gente, na verdade, a gente pode pensar várias coisas. Dentre elas, a gente pode pensar o quê? Que esse banquete ele pode se referir a algo mitológico. Né? Por quê? Porque nós temos a presença, de repente, de deuses, né? Nós temos uma volta a elementos da mitologia grega, né? Como essa parte dos deuses, e também ele poderia ser um vaso que contém algum líquido dentro, né? Algum líquido que foi servido no banquete. Então, a gente pode ter várias leituras. Ou ele pode ser, então, o retrato, né? Pode ser feito para se referir a essa mitologia grega, aos deuses e tudo mais, a um banquete de deuses, ou pode ser apenas um vaso onde se coloca algum líquido que foi servido em um banquete, né? Então, pode ter essas duas organizações, essas duas formas aí, ok? Gente, então, se caso vocês tiverem alguma dúvida na hora que vocês estiverem vendo as atividades ali, vocês podem me perguntar, tá? Perguntem lá, mandem o WhatsApp para mim que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Gente, então assim, a próxima imagem que nós vamos ter ali é a imagem que vai estar na página 5 da apostila de vocês, que é um poema, né? Então, esse poema, ele foi escrito por Vicente de Carvalho. E essa produção poética, ela se deu durante a transição do século XIX para o século XX. Então, nós temos um título, né? Que seria o quê? Sugestões de crepúsculo. O que significa essa palavra crepúsculo? Seria uma claridade entre no céu, entre a noite e o nascer do sol, né? Então, é aquele momento em que o sol está começando a nascer e a lua está começando a desaparecer, seria o crepúsculo, certo? Então, nós temos ali, eu vou ler daqui, vocês leiam de lá, acompanhem essa leitura, leiam uma, duas, pausem o vídeo, leiam de novo, se tiverem dúvida em alguma palavra, procurem no dicionário ou me perguntem, tá? Para a gente poder responder as questões que vêm aí a seguir. Ao pôr do sol, pela tristeza da meia-luz crepuscular, tem atuada de uma prece a voz do mar. Aumenta, alastra e desce pelas rampas dos morros, pouco a pouco, o ermo de sombra, vago e oco. Do céu sem sol e sem estrelas, tudo amortece e tudo invade, uma fadiga, um desconforto, com a infeliz serenidade do embaciado olhar de um morto. Domada então por um instante da singular melancolia, de em torno apenas balbucia a voz piedosa do gigante. Toda se abranda a vaga hirsuta, toda se humilha a murmurar, que pede ao céu que não a escuta, a voz do mar. Então, nós temos ali duas palavrinhas, gente, que vocês perceberam, né? Inclusive, essas palavrinhas ali, elas estão de outra cor, né? Uma tá aqui e a outra tá aqui. Essas palavrinhas, elas significam embaciado, quer dizer embaçado, né? Quando a gente não pode enxergar bem, ó. Quando, por exemplo, eu coloco a máscara, a hora que eu respiro, quando a máscara não tá bem colocada, meus óculos embaçam. Então, quem usa óculos sabe muito bem o que é isso. Quando você tá no vidro do carro, por exemplo, dentro do carro, né? O teu carro fica com o vidro embaçado também. A gente sabe bem o que significa. E hirsuta significa crespa ou agitada. Isso se refere às ondas, né? Então, gente, é um poema bastante bonito, né? E ele tem várias características que são características parnasianas, né? Tem o quê? Objetividade,
bastante descrição, né? Temos cores que aparecem ali. Então, depois a gente vai estudar um pouquinho sobre essa parte das características do parnasianismo. Então, as questões. Nós vamos para as questões que vocês encontram lá na página 6. Podem abrir na página 6 e vamos fazer juntos, né? Vamos resolver juntos essas questões. Agora não tá querendo vir. Vamos lá. Então, gente, ali na página 6, né, nós temos a questão número 1. Releia o título do poema, Sugestões de Crepúsculo, o nome do título do poema. Observando o conteúdo abordado no texto, procure em um dicionário a palavra ou uma frase que defina o sentido do termo sugestões, presente no título do poema e justifique sua escolha. Gente, então, quando a gente procura a palavra sugestões, vocês podem abrir o dicionário que vocês têm na casa de vocês, podem abrir na internet para vocês pesquisarem. Então, assim, sugestões, ele significa o quê? Pode ter vários sentidos. Então, ele pode significar propostas, pareceres, alusões, indiretas, entre outras. Tá? Então, o que melhor se encaixa em relação ao poema? Porque assim, pessoal, tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer uma análise de um poema, porque a gente não pode pegar lá a primeira alusão que significa em relação àquela palavra, né? A gente tem que ver o que cabe, o que está de acordo com o que o poema está nos dizendo. Então, neste caso do poema, sugestões seriam impressões. Impressões. Por quê? Porque ao longo do poema, quando a gente vai lendo o poema, o eu lírico, ele faz o quê? Ele tenta explorar as transformações pelas quais um ambiente está passando, certo? Então, por isso que o significado seria impressões, beleza? Então, qual seria a resposta, então? Todas aquelas palavrinhas ali que eu falei para vocês, mas é que se encaixa mesmo em relação ao poema é impressões. Por quê? Porque ao longo do poema, o eu lírico, ele procura explorar, ele busca, ele tenta explorar as transformações pelas quais o ambiente passa, ok? Então, vamos para o número 2. Na primeira estrofe, o barulho do mar é, de certa forma, humanizado. Tá? Por quê? Porque é um ser inanimado, mas quando ele é colocado dessa maneira, ele tem uma característica humana. Transcreva-o e observe esse efeito de humanização. Então, gente, a gente pode perceber lá no finalzinho, né? No quarto verso da primeira estrofe, a voz do mar. Né? Então, quando a gente coloca esse termo, a gente está automaticamente humanizando um ser inanimado, que no caso seria o mar. Beleza? Então, número 3. Qual das afirmações não pode ser associada ao poema de Vicente Carvalho? Não. Marquem esse não. Circulem esse não, gente, tá? Não pode. Então, vamos ver qual que não pode. Temos a letra A, por exemplo. Uma das principais características desse soneto é um olhar objetivo, impessoal e impassível do eu lírico sobre a paisagem. Gente, o que seria errado nessa questão? Porque essa é a errada, certo? Seria o quê? Seria essa característica de sentimento de solidão, de cansaço, de melancolia, que o eu lírico ele procura descrever por meio do cenário marítimo, né? Então, por que essa questão está errada? Né? Por quê? Porque ele não é impessoal, ele está sendo pessoal nesse caso. Ele está falando do seu sentimento, ele está falando da sua melancolia, ele está falando do seu cansaço em relação ao cenário marítimo, ok? Então, é a primeira que está errada, daí vocês explicam lá por quê, tá? A questão 4. Na terceira estrofe, há uma alusão à morte. Que sentido a morte adquire nesse trecho do poema? Gente, quando que acontece? Qual é o sentido? Quando existe essa passagem, a passagem do quê? Do dia para a noite, ou seja, o crepúsculo. O crepúsculo, ele significa o quê? Como se o dia estivesse morrendo, acabando, terminando, né? E esse crepúsculo seria um olhar do morto, tipo assim, o dia acabou, ele não vai voltar mais, ele morreu, né? Eu não posso fazer mais nada para que ele volte a ser como ele era. Então, seria o quê?
qual é essa alusão à morte? A palavra crepúsculo, né? A palavra crepúsculo, que significa o quê? Um dia se findou, um dia terminou, não voltará mais, né? Então, essa seria a questão ali que a gente trabalha. Gente, lá na questão 5, nós temos o seguinte, ó, na última estrofe, o eu lírico cria uma imagem segundo a qual imagem que o eu lírico está criando? E o que essa imagem está trazendo para a gente? Na letra A, por exemplo, as ondas do mar deixam de emitir seu ruído característico. Será que isso acontece lá na última estrofe? Não, não acontece. Por quê? Porque ele continua, ó, todo se abranda, vaga e exulta, né? Quer dizer, crespa, agitada, continua a onda, né? Toda se humilha a murmurar, ela sobe, ela desce, né? Então, não seria essa a resposta. B. A noite escura que desce do céu envolve a praia em um manto escuro. Ele não chega a falar do escuro. Por quê? Porque ele está apenas observando o crepúsculo, que é o fim do dia e começo da noite. Não que essa noite já esteja pronta, já esteja vinda com a obscuridade que ela traz. Então, não é essa também. C. Os sons da natureza paralisam. Não existe paralisação de som da natureza. Por quê? Porque as ondas continuam a murmurar, continuam a bater, né? E a D, as ondas se tornam mais revoltosas. Será que seria essa? Também não. Por que não, gente? Porque elas são da mesma forma, né? Depois que passa tudo aquilo, durante o dia ela ficou revoltosa. Quando chegou naquele momento do crepúsculo, elas subiam, elas desciam, elas tinham o quê? Essa ideia de crespa, né? Quando ele fala lá da palavra de crespa, de agitada, né? Então, ela continuou, né? Da mesma forma, quando o crepúsculo chegou, ela se abrandou, né? Da mesma forma como ela deveria ser. Então, não seria essa a resposta. E a letra E, os movimentos bravios das ondas do mar se acalmam como que murmúrios pedidos do céu. Seria essa a resposta, né? Então, durante o dia, foi bravia, foi rápida, foi agitada. Quando chegou o crepúsculo, se acalmou, tranquilizou. Beleza? Então, é a letra E, a resposta certa. E a última questão, nós temos ali, ó, observe a pintura a seguir, a reprodução da paisagem, procura registrá-la de maneira fotográfica. Indique ao menos 3 elementos nela presentes que a aproximam do poema de Vicente de Carvalho. Então, gente, o que a gente pode aproximar? Essa imagem do poema que nós lemos. Primeiro, é uma paisagem marítima, né? Tanto no poema quanto na fotografia. Segunda coisa importante é o momento do crepúsculo, fim do dia, início da noite. E também não tem nada, existe uma ausência de referência humana, não tem nenhuma referência humana, nem no poema 1, nem no poema 2, né? E também, além disso, além desses 3, tem o caráter descritivo da imagem, né? Uma imagem descritiva, certo? Gente, então, façam lá essas questões. Se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. Procurem no WhatsApp, que eu estarei à disposição de vocês. E até a próxima aula. Beijos!